O que aconteceria se Itachi e Killer Bee se enfrentassem em Naruto? Você irá saber no vídeo de hoje, mas antes de mais nada não esqueça de seguir a página do canal no Instagram, porque eu posto vários conteúdos sobre Naruto e sobre o canal por lá, e posso interagir bem melhor com vocês também. Deixa o seu like nesse vídeo para me fortalecer, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque é só o começo do canal e isso já me ajuda bastante. E se você curte Naruto, curtiu a ideia, o estilo e o tema desse vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho, porque todas as semanas terão vídeos desse modelo sobre Naruto aqui. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiramente é importante lembrarmos que em Naruto, as batalhas raramente são decididas em combate corporal. Os personagens até costumam entrar em duelo corpo a corpo, mas logo depois já partem para o uso de estratégias e ninjutsu para decidirem seus combates. E acredito que nessa batalha não seria diferente. Apesar de Bee ter grandes capacidades físicas e Itachi ser bastante habilidoso no taijutsu, eu não acho que os dois iriam chegar muito longe em uma disputa de artes marciais. Afinal de contas, sim, Bee já enfrentou Sasuke, que apesar de ter o Sharingan foi atingido em pontos vitais pelas espadas de Bee. Mas isso tudo poderia ser evitado se Sasuke usasse um simples Susanoo Costela. Mas diferente de Itachi, isso era algo que ele ainda não tinha na época. Mas é claro que se tivesse, poderia tranquilamente se defender das espadas do Bee. E o mesmo vale para o Itachi, que poderia se defender das mesmas e evitar qualquer dano físico. E eu duvido que Itachi iria querer entrar em uma disputa corporal contra alguém que notoriamente é superior a ele fisicamente falando. Então eu acredito que ele iria usar outros recursos nessa batalha, e não um duelo corpo a corpo. Afinal de contas, mesmo ele sendo muito bom nisso, não é seu principal estilo de luta. Então, ainda que os dois entrassem em uma disputa física, isso não iria durar muito tempo, eles logo iriam ter que apostar em outros recursos para decidir essa batalha. Itachi possui acesso ao estilo fogo e ao estilo água, mas não acho que seria relevante aqui. Afinal de contas, o Bee possui uma capacidade de reação muito elevada, até porque ele já reagiu ao Hiraishin de Minato por 2 vezes. Então acredito que não seria um Suiton ou Katon que iria surpreendê-lo e muito menos finalizá-lo aqui. E o mesmo vale para o jutsu do clone explosivo de Itachi. Bee tem reflexos muito aguçados e dificilmente ele não iria perceber e não iria conseguir antecipar um clone. Então acredito que ele poderia reagir criando seu próprio clone, no caso um clone de tinta, que iria anular ao clone das sombras do Itachi e assim iriam ficar em um impasse. O principal recurso do estilo de luta de Itachi é o seu Genjutsu, que apesar de ser bastante poderoso é algo relativo aqui. Bee nunca demonstrou muita preocupação em não olhar para os olhos de um Uchiha, porque aparentemente ele confia no fato de ser um Jinchuriki com amizade com sua Biju, então o Hashibi poderia libertá-lo caso ele caísse em um Genjutsu, e isso é verdade. Porém, é algo relativo. Genjutsus padrões do Itachi não iriam ter eficiência aqui, já que o Hashibi poderia rompê-los facilmente. Porém, o Tsukuyomi é algo completamente diferente e que pode decidir essa batalha a favor do Itachi. Até porque o Bee não conhece essa técnica e olharia para os olhos do Itachi. E a gente já viu que apesar do Hashibi poder libertá-lo de um Genjutsu, isso não acontece instantaneamente, leva alguns segundos até que isso aconteça. E o Tsukuyomi só precisa de um único segundo para destruir a mente do adversário caso o Itachi queira. Itachi, sem a intenção de eliminar o Kakashi, colocou o mesmo para fora de combate, que ficou em coma por 1 semana após cair no Tsukuyomi. Imagine só Itachi com a intenção de eliminar o seu oponente. Sério, Bee não teria a mínima chance aqui contra o Tsukuyomi, porque mesmo que o Hashibi libertasse ele, já seria tarde demais. Dá pra ver nessa cena que ele cai em um Genjutsu e depois é libertado, mas somente os momentos que ele já ficou sob o efeito da ilusão já seria suficiente para ter sido totalmente destruído, até mesmo espiritualmente, se fosse um Tsukuyomi. Então, sim, o Tsukuyomi é uma chance de vitória muito sólida para o Itachi aqui. Já sobre o Amaterasu, eu não vejo como algo muito útil aqui. Afinal de contas, o quarto Haikage já desviou dessa técnica tranquilamente e Minato era ainda mais veloz do que o Haikage. Mesmo assim, Bee na forma base já era capaz de antecipar Minato usando o Hiraishin por mais de uma vez. Ou seja, se Bee já tinha velocidade de reação para algo mais veloz do que o Amaterasu, mesmo na forma base, imagine só ele com o manto de chakra nível 2 que potencializa todos os seus atributos, inclusive velocidade, em várias vezes. Eu acho que ele conseguiria desviar do Amaterasu tranquilamente.
E sim, Itachi já derrotou um Jinchuriki usando o manto de chakra nível 2 com seu Amaterasu, no caso Yagura. Porém, Yagura ficou parado com a guarda baixa enquanto preparava uma Bijudama. E além do mais, o próprio Yagura em si nunca demonstrou velocidade de reação capaz de reagir a algo mais veloz do que o Amaterasu, diferente do Bi. Então acredito que o Bi, com essa velocidade de reação, ainda turbinada por um manto de chakra, já seria uma situação completamente diferente da de Yagura. E caso o Bi se transformasse completamente no Hashibi, ele seria um alvo mais fácil para o Amaterasu, porque ele seria um alvo bem maior e mais pesado, tendo menos agilidade. Porém, mesmo ele sendo atingido pelo Amaterasu, ele não seria derrotado por essa técnica, creio eu. Ele já foi atingido por essa técnica quando foi usada pelo Sasuke, e ele conseguiu utilizar um tentáculo para criar um clone de si mesmo, para fazer de conta que foi derrotado e na verdade estará salvo. Sim, ele se libertou do Amaterasu com isso, mas muitas pessoas acreditam que ele só foi capaz de realizar essa estratégia porque esse tentáculo foi cortado pelo Chidori de Sasuke, e assim ele aproveitou para transformar esse tentáculo em uma cópia de si mesmo. Porém, ele já demonstrou poder usar essa estratégia independente do tentáculo ser cortado ou não. Afinal de contas, na luta contra Momoshiki, nenhum dos tentáculos do Hashibi foi cortado ali. E mesmo assim ele usou essa mesma estratégia para sair vivo, fazendo de conta que foi derrotado e na verdade estar totalmente a salvo. Então ele poderia escapar do Amaterasu com essa estratégia, já que mesmo o Sasuke possuindo o Sharingan e Karin tendo habilidade sensorial, não foram capazes de perceber a diferença de um clone de um tentáculo e do verdadeiro Bi, e acharam que realmente tinham vencido ele. Então eu acredito que com o Itachi não seria nada diferente, e acho que o Amaterasu não teria tanta eficiência nessa situação. Já sobre o Susanoo, a espada Totsuka poderia selar o Hashibi caso conseguisse tocá-lo, mas eu não acredito que isso iria acontecer, já que o Hashibi tem uma experiência enorme e dificilmente iria querer se aproximar de um Susanoo empunhando uma espada. E muitas pessoas acreditam que por o Itachi ter uma baixa quantidade de chakra, bastaria apenas o Bi ficar de longe, esperando o chakra dele acabar, até ele não conseguir mais manter o seu Susanoo. Mas isso não faz muito sentido, afinal de contas o Bi nunca demonstrou saber sobre a baixa quantidade de chakra do Itachi. Então ao ver o Susanoo, não acredito que ele iria ter a hipótese de simplesmente esperar o chakra do Itachi acabar. Eu acredito que ele iria tentar destruir o Susanoo, coisa que ele conseguiria fazer. Se forçarmos bastante, daria para dizer que o Espelho Yata poderia suportar parcialmente o dano de uma Bijudama do Hashibi completo. Mas uma rajada de Bijudamas seguidas é completamente diferente. O Espelho Yata seria totalmente destruído junto do Susanoo e o Itachi não teria a mínima chance e seria finalizado imediatamente. E como eu já disse, mesmo que o Itachi tentasse lançar o Amaterasu no Hashibi produzindo as Bijudamas, ainda assim acredito que o Bi poderia criar um clone a partir dos tentáculos do Hashibi, independente do tentáculo ser partido ou não, e assim enganar o Itachi. Mas também existe a possibilidade do Itachi sequer conseguir lançar esse Amaterasu, já que o databook cita que as chamas são lançadas na onde o usuário do jutsu foca sua visão. E o Bi já conseguiu produzir uma quantidade de tinta enorme, suficiente para cobrir uma área quilométrica, no caso a cúpula de água do Kisame. Se o próprio Bi já era capaz de produzir essa quantidade de tinta, imagine o Hashibi completo. Basicamente acredito que o Susanoo inteiro seria coberto por todos os lados pela tinta. Isso prejudicaria a visibilidade do Itachi, que logicamente não iria conseguir lançar o Amaterasu, porque ele não teria como focar a sua visão em nada, além de uma tinta tampando tudo à sua frente. Então ele sequer conseguiria ver o Bi produzindo várias Bijudamas e disparando em direção ao Susanoo. Basicamente é uma grande chance de vitória do Bi. E o Izanami não tem muita utilidade aqui, até porque o Bi tem total convicção sobre quem ele é, aceita o seu destino e não é o tipo de pessoa que costuma ser afetada por esse genjutsu. E mesmo que fosse, também não seria algo muito útil, até porque o Itachi teria que entrar em contato físico com o Bi e estaria totalmente vulnerável a um lariate ou coisa do tipo, podendo ser finalizado nesse meio tempo, porque ele não poderia usar o Susanoo, porque ele mesmo tem que tocar o corpo do Bi para lançar esse jutsu. E eu acredito que seria uma ideia que o Itachi sequer teria, porque ele sabe que não pode competir fisicamente contra alguém como o Bi, e duvido que ele iria tentar tocá-lo sem poder sequer usar o Susanoo. Basicamente o Izanami é uma técnica fora de cogitação dentro dessa situação aqui.
Por fim, acredito que essa batalha não tem um resultado fixo, é bastante equilibrada. Então pra mim os dois personagens possuem 50% de chance de vitória, até porque os dois só possuem uma única maneira eficiente de finalizar um ao outro. O Itachi só possui o Tsukuyomi e o Bi só possui suas Biju-damas, de resto nada é útil para nenhum dos lados. E acredito sim que o Bi possui um nível de poder consideravelmente acima do Itachi, porém a sua personalidade complica tudo aqui. O Bi costuma dar brechas em batalha, porque ele não costuma levar muitas coisas a sério, e o Itachi não é o tipo de gente que deixaria essas brechas passarem batidas, e isso dá bastante chance de vitória para ele. E como o Bi não é muito inteligente e não tem um método muito eficiente de lutar contra o Sharingan sem olhar para os olhos, ele é uma presa fácil para o Tsukuyomi. Eu acredito que se ele fosse um pouco mais inteligente, tivesse mais estratégias para não olhar para os olhos do Itachi, ele estaria em total vantagem aqui. Mas como não é o caso, eu coloco como 50% para os dois lados, porque assim como ele não tem chances contra o Tsukuyomi, o Itachi também não tem a mínima chance contra as Biju-damas. Mas e pra você, qual é o mais poderoso entre os dois? Qual venceria esse combate? Comentem se vocês concordam ou discordam de mim. Também comentem sugestões para mais temas de vídeo. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com mais pessoas. Não esqueça de seguir a página do canal no Instagram. Também se inscreva no canal ativando o sininho para não perder mais nenhum vídeo, porque toda semana vão ter vídeos sobre Naruto aqui, sobre vários temas que vocês podem sugerir. Então vou ficando por aqui, conto com vocês, até mais e até o próximo vídeo.